Salve, salve, fiel torcida, espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, as informações, os bastidores e que bastidor, hein? Mais um triste capítulo na história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Daqui a pouquinho o detalhe para vocês. Antes, deixa o seu like aqui no canal, fortalece o canal, a gente continua crescendo e levando mais conteúdo para vocês. O seu comentário também é muito importante. Se não é inscrito, inscreva-se gratuitamente e também tem o botão hypar. Assim o vídeo é compartilhado com mais seguidores e o canal continua sendo divulgado e chegando a mais corintianos. Participem, sejam bem-vindos e sintam-se à vontade. Pessoal, na tarde desta terça-feira, o Corinthians viveu mais um episódio que a gente, infelizmente, não gostaria, de ter chegado a esse ponto. Vários membros, vários integrantes, várias pessoas das torcidas organizadas se reuniram e adentraram a sede social e administrativa do Corinthians, conhecida popularmente como Parque São Jorge, que fica no bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo. O movimento, liderado pelo Alê, que é o presidente da organizada Gaviões da Fiel, reuniu cerca de 200 torcedores, cobrando explicações, cobrando atitudes, e eles fecharam os portões de Parque São Jorge com a faixa Luto por Má Administração. Segundo o Alê, era um protesto pacífico com o lema, a Revolução Corintiana começou hoje. De acordo com os torcedores, eles reivindicam reforma do estatuto, unir os corintianos, conversar com o presidente e cobrar que jogadores representem o clube, além de outras reivindicações. Os torcedores chegaram ao Parque São Jorge por volta das 17 horas. Posteriormente, foram recebidos pelo presidente interino Osmar Stabile e também essa reunião contou com a presença do Armando Mendonça, que é o vice-presidente. O encontro, segundo os dirigentes, ocorreu de forma pacífica. A reunião aconteceu. Posteriormente, após as 19 horas, os torcedores deixaram a sede social do Corinthians. O Alê citou diversas vezes a importância para a torcida da reforma do estatuto e cobrou também direito a voto dos torcedores. Abre aspas. O corintiano do mundo inteiro tem que ter o direito de escolher o presidente. Osmar Stabile nos falou que é a favor da reforma do estatuto, então temos mais um aliado. Vamos marcar uma reunião com o Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, e com os conselheiros para votarmos e botar em pauta a reforma que tem sido escanteada. Fecha aspas, falou Alê. Segundo o presidente da Gaviões, ele também cobrou Augusto Melo publicamente, afirmando que o presidente que está afastado do cargo mentiu para a fiel torcida. Abre aspas. No sábado eu perguntei na cara dele quem era o presidente do Corinthians. Ele, Augusto, falou em alto e bom som, sou eu. Hoje a gente viu que não é ele mentiu, isso é muito ruim. Tem muita gente que acredita nele. Fecha aspas. E o Alê seguiu. Augusto Melo tem que botar a cabeça no lugar, defender o CPF dele e esperar a Assembleia Geral para saber se ele vai voltar ou não ao cargo de presidente. Fecha aspas, concluiu Alê. Bom, outras reivindicações das organizadas que estiveram em Parque São Jorge na noite de ontem foram acerca do Osmar Stabile, que é o presidente interino, ter reconduzido pessoas para ocupar cargos importantes dentro do Corinthians que eram pessoas aliadas a gestões passadas, tais como André Sanches e Duílio Monteiro Alves, da chapa Renovação e Transparência. Sobre a chegada dos torcedores, o presidente em exercício afirmou que não houve invasão. Abre aspas. Tenho que fazer a minha parte. O que eu soube é que viriam para cá no momento em que chegaram aqui na porta do Corinthians. Com a maior tranquilidade, como eu disse, temos que atender a todos os interessados. Ele foi questionado sobre ter sido esse movimento uma segunda invasão numa semana no Corinthians. Ele falou que não houve essa segunda invasão, que a invasão aconteceu por conta do Augusto Melo e seus aliados, que, segundo Osmar Stabile, invadiu a sala da presidência do clube e tentou reassumir o poder. Abre aspas. Essa, na verdade, não é a segunda invasão. Tivemos uma invasão no sábado e hoje vieram para conversar.
colocaram as reivindicações do que eles querem. Estamos aqui para atender todos. Temos que estar à disposição. Quem quer ser presidente do Corinthians tem que saber que essas coisas acontecem normalmente e temos que atender, falou Stabile. Bom, outra reivindicação das organizadas é acerca aí da base, onde havia, um fluxo muito grande de empresários. O Corinthians, até o momento, nesta temporada apenas, contratou para as diversas categorias de base do clube, as categorias menores, mais de 80 jogadores, e o fluxo de empresários na base era diário. Enfim, estava gerando desconforto muito grande sobre a real ou sobre o interesse de tanto fluxo de empresário e tantos jogadores sendo contratados, quando, na verdade, pouco mais de 20 eram aproveitados e os demais estão lá, Muitos foram contratados para categorias que nem disputam competições oficiais nesta temporada. Sobre isso, o Osmar Stabile prometeu que nenhum empresário estaria mais no CT da base. A declaração foi reforçada pelo interino, que disse estar reforçando a segurança da base para evitar que isso aconteça. Quanto à reivindicação de reforma do estatuto, Osmar Stabile falou, abre aspas, o presidente do Corinthians não tem autonomia para mudar o estatuto. Ele é mudado dentro do Conselho Deliberativo. Tem as comissões que trabalham para isso e já foi conversado com todas as áreas. A torcida também já participou e disse o que gostaria que fosse. E aí tem que levar para o CD, para votação. O CD que vai dizer de que forma vai ser. Se alguém tiver proposta para colocar, é só procurar o presidente do conselho e colocar lá, apontou Osmar Stabile. Sobre a recondução de pessoas ligadas à chapa Renovação e Transparência de volta a cargos de diretores, Osmar Stabile falou, abre aspas, temos um tempo curto de gestão. Se eu fosse pegar uma pessoa que não tem conhecimento, eu teria que fazer uma integração, o que poderia demorar um tempo maior, e não tenho esse tempo. Tenho que pegar pessoas que conhecem, que são pessoas limpas, que eu sei e que podem nos ajudar. A pessoa vai chegar rapidamente na base e tomar as providências. O importante é saber que nós temos uma filosofia de trabalho e se essa pessoa se enquadra na filosofia de trabalho, analisou Osmar Stabile. A organizada também cobrou maior transparência dos jovens revelados na base, para onde foi ou o que teria acontecido com o dinheiro que o Corinthians arrecadou, como se deu essas transações, para onde foi o dinheiro, enfim. A gente fez um levantamento aqui para vocês sobre as principais revelações que o Corinthians, lançou no mercado exterior. A principal foi o zagueiro Murilo. Murilo foi negociado em 2023. O Corinthians negociou o jogador por cerca de 68 milhões e 600 mil reais, por 80% dos direitos econômicos da joia da base. Principal assim, no sentido de chegar e conquistar o seu espaço lá fora, Em termos de valores, o Moscardo, que a gente vai detalhar daqui a pouquinho, rendeu mais. Mas o Murilo é titular absoluto, chegou à seleção e tudo mais. Essa venda ainda pode render mais 15 milhões e 800 mil em eventuais metas e rendimento a serem atingidos por essas metas. Só que essas metas aí a gente não vê, se transformarem em dinheiro. Tem aí a previsão, mas assim, cadê a grana, Bom, antes do Murilo, o Corinthians também negociou Pedro, Gustavo Mantuan, Duqueiroz, Robert Renan e Adson, todos no mesmo ano. Pedro, Mantuan, Duqueiroz e o Robert Renan, à época, foram negociados com o Zenit da Rússia, enquanto que o Adson foi para o Nantes da França. Esses 5 renderam aos cofres do Corinthians, quando da negociação dos mesmos, cerca de 84 milhões de reais. Duqueiroz e o Robert Renan não movimentaram diretamente nenhum valor, já que foram envolvidos na negociação para a aquisição definitiva dos direitos econômicos do Yuri Alberto. Detalhando, Pedro saiu do Corinthians pelo valor de 46 milhões e 700 mil reais, Mantuan 10 milhões e 400 mil reais, Duqueiroz e Robert Renan
envolvidos aí na troca pela aquisição do Yuri Alberto. O Adson foi para o Nantes da França por 27 milhões de reais, enquanto que o Murilo foi negociado com o Nottingham Forest da Inglaterra por 68 milhões e 600 mil reais. E não foram apenas eles. Em dezembro de 2023, o Corinthians negociou com o Paris Saint-Germain o Gabriel Moscardo, volante, à época com 18 anos de idade. O Corinthians aceitou a proposta do clube francês por cerca de 20 milhões de euros, à época 118 milhões de reais no total. O interessante e estranho de tudo isso, né, que durante 2023 o Corinthians recusou uma oferta do Chelsea da Inglaterra de 25 milhões de euros, ou seja, à época 133 milhões de reais pelo Moscardo. O Corinthians recusou e depois negociou o jogador por 5 milhões de euros a menos, ou seja, 20 milhões de euros com o Paris Saint-Germain. Já em setembro do ano passado, setembro de 2024, o Corinthians negociou em definitivo o jovem atacante Wesley, à época com 19 anos de idade. O garoto foi para o Al Nars da Arábia Saudita e a venda foi fechada em 20 milhões de dólares, ou seja, mais ou menos à época 110 milhões de reais, além de um bônus de 5 milhões de dólares, 27 milhões, caso o jogador alcance metas estipuladas em contrato. Bom, essas foram algumas das principais negociações que o Corinthians realizou com os seus jovens da base. Se você for colocar no papel, né, quanto que o Corinthians arrecadou ou poderia ter arrecadado, né, com esses jogadores, e assim, a chegada dessa grana não tem sido muito bem esclarecida. Foi um dos pontos que a torcida também cobrou melhor esclarecimento e transparência. Bom, segundo Osmar Stabile falou quando na coletiva de imprensa em Parque São Jorge, ele disse que a meta é estabelecer uma nova mentalidade administrativa voltada à profissionalização e à governança. Ele projeta, ou segundo ele, né, tem o objetivo de estabelecer uma gestão que possa atrair grandes empresas e principalmente reconstruir a imagem institucional do Corinthians. Bom, pessoal, tratei aqui de fatos, né? Tudo isso que eu falei vocês podem comprovar aí. Comentários sobre esse episódio aí que a gente não gosta, né? Que acaba sempre ferindo, né, a imagem, ferindo, né, o sentimento do torcedor, do verdadeiro torcedor que quer o bem do Corinthians. Comentários sobre essa situação do Timão, deixo com vocês. Fiquem à vontade. Bom, e não para por aí, né? Mais um pediu demissão. A Comissão de Ética e Disciplina do Conselho Deliberativo do Corinthians teve mais uma queda. Um dos membros, né, o Paulo Juricic, que foi um dos apoiadores, né, daquela carta lá que pediu a destituição de Romeu Thuma Júnior do Conselho Deliberativo, ele renunciou ao cargo nesta terça-feira. O Juricic foi um dos 3 membros do conselho, né, que votaram a favor do afastamento preventivo de Romeu Thuma Júnior, decisão que não foi encaminhada, ou Romeu Thuma Júnior afirmou que ele não foi em momento algum notificado, por isso não surtiu efeito. Deu todo aquele rolo no último sábado com o Augusto Melo, né, enfim, a gente já falou disso aqui várias vezes, e na noite desta terça-feira, o Paulo Juricic encaminhou a carta ao Conselho renunciando ao cargo. O Romeu Thuma Júnior se manifestou em mensagem para os conselheiros no final da tarde desta terça-feira, explicando o ocorrido com Paulo Juricic e confirmando a nomeação do seu suplente. Abre aspas. Para finalizar esse assunto, esclareço que o conselheiro Paulo enviou ontem à noite um e-mail com uma carta anexada dirigida a mim, onde apresenta sua renúncia da Comissão de Ética do Conselho Deliberativo. Ele ainda seguiu. Após eu ter noticiado no grupo a mudança na comissão, o conselheiro Paulo enviou um motoboy para protocolar outra carta solicitando tornar a primeira sem efeito, que infelizmente não pude atender, face o ato unilateral por ele tomado já ter gerado os efeitos legais para a consumação da renúncia e consequente posse do substituto legal. Portanto, peço a especial gentileza de encerrarmos esse assunto, tendo em vista os esclarecimentos necessários que presto para o conhecimento de todos e para que possamos manter a transparência tão necessária e obrigatória nos atos de quem tem por atribuição fazer gestão, fecha aspas, Romeu Thuma Júnior.
Bom, mudando de assunto, vamos falar de futebol. O Corinthians volta suas atenções agora na preparação, vai ter uma pausa. O Corinthians terá um tempo a mais para trabalhar. Os dirigentes aí buscam no mercado soluções para qualificar o elenco. Segundo soubemos, o Corinthians procura no mercado da bola jogadores que não tenham vínculo com outros clubes e que possam chegar, entre aspas, de graça, apenas com o Corinthians arcando os vencimentos salariais mensais. O Corinthians busca um jogador que possa ser um atacante que atue pelas pontas, mas há um entendimento ainda que o Corinthians precisa se reforçar tanto na zaga quanto em outras posições. O Corinthians busca no mercado da bola agora jogadores que possam chegar para vestir a camisa e manter a qualidade dos 11 iniciais. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixe o like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho porque aqui é Corinthians. Até um próximo encontro.